Olá, vamos tratar hoje de uma atividade cada vez mais crescente e necessária para a comunidade. Trata-se do trabalho do serviço social. Por isso, vamos conversar com a professora Fernanda Bortolini Klein, que trabalha aqui na universidade, é professora na área do serviço social. Também a Ângela Marchionati, que é assistente social da cidade de Juí, e a Andressa Kramer, igualmente assistente social, que trabalha aqui em Cruz Alta. E a gente quer saber, nesse momento em que muita gente está em busca da sua atividade, das decisões do seu trabalho, das decisões a serem tomadas em termos de futuro, sob o ponto de vista profissional. E tem muitos alunos agora entrando também na universidade, buscando também no serviço social isto, né? A sua realização profissional. E o que a gente pode dizer, portanto, para esse público, o que é de fato o serviço social? Então, Veríssimo, é importante ressaltar, né, que o mercado de trabalho para os assistentes sociais, ele vem gradativamente aumentando, né, nos últimos 5 anos no Brasil. E isso é um reflexo direto, né, da evolução das políticas públicas, principalmente a partir de 2005, com a implantação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Que o SUAS, ele é um primo-irmão do SUS. Né? Talvez esse trabalho, ou enfim, esse programa não seja difundido de maneira que as pessoas compreendam e entendam da sua existência. Isso, com certeza, né? E é importante a gente divulgar, né, esse sistema, porque ele é relativamente novo, né? SUA, é isso? SUAS. O SUAS, ele foi implantado em 2005, né, mas é um processo que se desencadeou, né, de transformação da concepção da política pública a partir da Constituição de 1988, né? A partir de 88, então, vem mudando essa concepção da política de assistência social. E com a LOAS, em 2003, né, que se norteou mais a proposta da política pública de assistência social. Mas ela vem a se definir em 2004, né, com a criação e implantação da Política Nacional de Assistência Social, que veio a ser norteada pelo Sistema Único de Assistência Social. Todo esse sistema ampliou bastante o campo de trabalho para o profissional assistente social. Né? Essa questão é importante. Quem são os beneficiários disto? Isto é o que as meninas vão falar hoje um pouquinho. Porque através do Sistema Único, né, a gente trabalha com um público, né, bem abrangente de usuários, né? Tanto na proteção social básica, como na proteção social especial, que é o que as meninas vão falar. A proteção social básica, ela funciona no Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, né? E a proteção social especial, ela funciona, de média complexidade, ela funciona no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o CREAS. Né? Então, as meninas vão falar um pouquinho hoje sobre o trabalho do profissional assistente social nestes espaços e qual o público que é atendido nesses espaços. CRAS e CREAS são minúcias, né? São, enfim, siglas, mas que determinam uma atuação no serviço público, é isto? Isso, são unidades, na verdade, o CRAS e o CREAS são unidades públicas, né? O CRAS, ele fica no território. Então, a proposta era, antigamente, a política de assistência só atendia num espaço no centro, né, e não estava diretamente lá na comunidade, ou tinha que se deslocar. E o CRAS vem com essa proposta, então ele fica num espaço lá na comunidade, né, lá na comunidade que está as ações, que fica mais perto da população procurar os serviços, né, tá buscando os seus direitos, porque a gente trabalha no CRAS muito na perspectiva de garantir os direitos sociais para comunidade, né? Então a gente faz encaminhamento para outras políticas públicas, encaminha para serviços socioassistenciais também que são dentro do próprio serviço, faz acompanhamento daquelas famílias que são inseridas no CAD único, né? As famílias que estão recebendo Bolsa Família, né? Na perspectiva dela sair e não precisar mais do dinheiro do Bolsa Família para sobreviver, porque a gente tem inúmeras famílias no município que sobrevivem e que vivem só do dinheiro do Bolsa Família, né? Encaminha, já tem
A gente atende até pessoas que não têm nem documentação, né? É difícil a gente dizer em 2011 que tem pessoas ainda que não têm documentos, identidade, né? Que perderam os documentos, né? Não fizeram para acessar qualquer tipo de serviço. Hoje a gente precisa da documentação, né? A gente atende adolescentes, tem o ProJovem, que é um programa, né, destinado para adolescentes a partir de 15 anos, né? Trabalha na perspectiva da prevenção. O CRAS basicamente trabalha na questão da prevenção para não acontecer uma situação de risco, que daí o CREAS vai estar trabalhando nessa Mas antes disso, qual é o critério para determinada comunidade ser beneficiária desse programa? Como é que se escolhe isso? A perspectiva, a questão de inserir o CRAS, né, ele vem como critério do Ministério de Desenvolvimento Social de inserir dentro do território. Né? O território seria a comunidade, seria o bairro, que ele teria que estar dentro do bairro. Cada município vai ter o seu território, que tem um território mais de vulnerabilidade, que tem a vulnerabilidade ali. Então, vai mapear... De maior carência, esse é o critério. O município vai mapear a área que tem maior vulnerabilidade, no caso que as pessoas não têm os acessos mínimos, né? Ou seja, a estrutura de comunidade mesmo, acesso à saúde, à segurança, à educação, enfim, essas questões todas, além de uma baixa renda. Isso. E outra coisa, Veríssimo, que é importante ressaltar nesse trabalho, é que antigamente, o profissional assistente social, ele trabalhava mais como executor de algum programa, projeto, né? E que agora, com o CRAS e com o CREAS, esse profissional também está atuando na questão da gestão, da coordenação e do planejamento dessas ações. Não somente na execução, mas também coordenando, planejando as ações e também trabalhando na questão da avaliação e monitoramento dessas ações, né? Então, é um campo que, além de executor, o profissional, ele também trabalha na gestão, né? Mais um campo de trabalho para o profissional assistente social. Até porque antes, assim, a gente vinha os projetos prontos, né? E às vezes nem se adequava à realidade do município. E com a proposta do CRAS, né, cada comunidade tem ali, né, algumas têm algumas necessidades, outras já não têm essa necessidade, né? Por exemplo, tem um determinado bairro ali, ele não tem saneamento básico, um outro bairro já tem o saneamento, né? Então, assim, a gente estando ali, a gente consegue verificar, né, as questões de necessidade daquela comunidade. E vocês conseguem interferir nos projetos, redirecioná-los? A gente consegue fazer essa articulação com as demais políticas públicas. Essa é a proposta, né? Que o CRAS faça isso, garantindo os direitos sociais, aqueles básicos que estão lá na Constituição de 88, né? Que é o acesso à alimentação, que é o acesso à moradia. Então, a gente tem que estar fazendo essa articulação sempre, né, com as demais políticas públicas que tem no município. Claro. Ângela, tu querias explicar? Então, o trabalho que eu desenvolvo é diretamente no CREAS, né? E o CREAS, ele tem essa diferenciação, que ele é desenvolvido para famílias e indivíduos que já estão em situação de risco, quando seus direitos, então, já foram violados. Dentro do CREAS, então, são atendidas situações de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes, situação de trabalho infantil, situação encaminhamento da medida socioeducativa. E dentro dessa proteção especial, ela é dividida em especial, de média e de alta complexidade, né? Quando na alta complexidade são aqueles atendimentos quando houve um afastamento, a necessidade de um afastamento do convívio familiar, aqueles casos onde são a necessidade de acolhimento institucional, as crianças, no caso, são encaminhadas para alguns abrigos, né? E os idosos, quando a necessidade de retirada também do convívio familiar, para ir também para alguns asilos, enfim, né? Trabalha nessa perspectiva. Dentro, então, da questão da exploração sexual, né? O serviço social ele tem um trabalho fundamental, porque muitas vezes é o primeiro contato com a criança, com o adolescente que foi vítima dessa violência, vai ser desenvolvido pelo profissional, pelo assistente social, muitas vezes trabalhando junto com o psicólogo, né, que vai fazer essa intervenção e está ouvindo essa situação e realizando os encaminhamentos junto a essa criança e adolescente.
Ou seja, um trabalho com uma situação extremada das pessoas, Isso, de necessidade, de violência. E em relação também, é importante frisar a questão do adolescente, né, que está cumprindo medida socioeducativa. Quando o adolescente chega para cumprir essa medida, há também um acolhimento, né, e a partir daí são identificadas as necessidades dele e da sua família, necessidade de encaminhamentos para a escola, porque muitas vezes eles estão fora da escola, encaminhamentos para a questão habitacional, às vezes tem problemas, a questão da estrutura, da moradia, né? E também há muita necessidade de contato com essa rede de articulação, encaminhamentos para o CAPES, quando há questão de drogadição, que é um trabalho que aparece bastante. E também essa questão do trabalho infantil, que hoje está muito vinculada também à questão da situação de rua. E é interessante a gente falar porque ainda as pessoas se comovem, né, quando vê uma criança na porta do restaurante, na porta do hotel, e acabam, né, muitas vezes eles comentam, né, que eles nem pedem dinheiro e as pessoas dão. E isso mantém aquela criança naquela condição ali, muitas vezes de rua também, vinculada ao trabalho infantil, vinculada à questão da drogadição. E aí isso... é interessante que as pessoas participem também, né, dessa proposta de tirar essa criança da rua, fazendo esses encaminhamentos, né? Porque é importante essa parceria com a rede, com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, as diversas secretarias, né? Todo um encadeamento de ações. Isso, sim, Veríssimo. Para resumir, né, na verdade, o CRAS ele vai trabalhar a partir da prevenção, para que não chegue a situações de risco já de vulnerabilidade, de violação de direitos do CREAS. Então, o CRAS trabalha a prevenção para que esse adolescente que está lá no CRAS sendo atendido não venha, de repente, a estar cumprindo uma medida socioeducativa no futuro. Né? Já é a situação que não foi possível prevenir. Isso. Que daí é o trabalho da Ângela, né, nesse sentido. É o trabalho de uma equipe, na verdade. O serviço social hoje ele integra uma equipe, trabalha junto, né? Claro. É uma forma de fechar todas as possibilidades aí de Porque atendimento. tanto no CRAS como no CRES nós temos uma equipe interdisciplinar também que nos apoia, né? No CRAS temos, além do assistente social, psicólogo, né? Tem sociólogo já se inserindo no CRAS também, pedagogo, né? E no CRES também temos o psicólogo, advogado, né? O pessoal da saúde também trabalha junto com o CREAS. Claro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, enfim, da atividade propriamente dita, no sentido de se vocês conseguem mensurar, perceber o crescimento dessas pessoas atendidas, no sentido de, digamos assim, tu falaste que a proposta é fazer com que não haja mais dependência, mesmo de ajuda oficial, financeira, Bolsa Família, essas questões todas. Pelo trabalho que você desenvolve, é possível perceber isto? E qual é o tempo que isso demora? Se é uma coisa rápida, a médio prazo ou a longo prazo? Sim, a perspectiva, a gente quer trabalhar na situação mesmo do protagonismo do sujeito, né? Que ele não precise, não, que ele consiga por si só, né? Mas a gente sabe que a gente vem também numa política assistencialista, né? Em 2005 a gente começa a trabalhar nessa nova perspectiva, né? Buscando outras formas, né? E ele é um resultado de longo prazo, né, com o usuário. A gente sabe que tem, por exemplo, assim, tem várias famílias que vêm e diz, quando eu não precisar mais do Bolsa Família, eu não quero mais, mas não consegue trabalho, ainda vem numa situação de trabalho precarizada, né? As famílias que a gente atende muitas vezes trabalham no trabalho informal, conseguem algumas faxinas, trabalham como diarista, algumas mulheres, né? O homem vem nessa questão também de o mercado de trabalho muito precário, e aí a gente está tentando, assim, o grande desafio é capacitar essas pessoas, né, para o mercado de trabalho que cada vez exige mais qualificação da população, né, que muitas vezes não tem mínimas condições, né, e muitas vezes também não tem a questão de escolarização que o mercado exige, né? Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho que a gente vai ter que lutar muito para conseguir grandes avanços, desafio, mas a gente tem que trabalhar nessa perspectiva do protagonismo do sujeito, que ele faça a sua própria história, né? Que ele consiga administrar sua família, trabalhar na questão da diversidade, né? Muitas famílias têm potencialidades para muitas coisas, né? Então, a gente tem que estar sempre interagindo com a família, com a diversidade, com as particularidades de cada um,
para conseguir, assim, alcançar os objetivos da política, né? E, na verdade, né, Veríssima, a gente sabe que a política de assistência social sozinha, ela é incapaz, né? Porque a gente tem aí um sistema, né, de produção que acaba colaborando para toda essa questão de vulnerabilidade vivenciada hoje. Então, na verdade, só a política pública de assistência social, ela é incapaz, né, de transformar essa realidade, né. Aí essa realidade tem que ser transformada também por outras políticas, né, que não só a política de assistência social. Mas a gente tem o intuito, sim, como a colega falou, de estar trabalhando essa questão do protagonismo, da emancipação da família, né, para que ela possa, sim, ter a sua garantia de direito, mas também possa caminhar, né, com as suas próprias pernas. Que, em última análise, é isso, dar dignidade às pessoas. Né? E que possam, pelas suas próprias mãos, garantirem a sua sobrevivência. Enfim, né? Sim, Ângela, tu ias falar da tua experiência. Eu queria dizer, assim, respondendo a tua pergunta, que é um trabalho que ele é de médio a longo prazo. Ele não é um trabalho que se desenvolve em pouco tempo, porque quando as famílias chegam para nós, elas já estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, até que se consiga reverter a situação, ela é uma proposta que é lenta mesmo, né? E quando a família chega, ela inicialmente ela chega sem perspectiva de futuro. Às vezes, trabalhando com as crianças, assim, perguntam o que quer ser. Elas não têm perspectiva, não sabem ainda, não têm não acreditam que possam ter um futuro melhor, muitas vezes, do que os pais vêm tendo, né? E também, diante da questão da violência, muitas vezes é difícil porque tem que romper com um ciclo que vem de anos, de famílias que já são vítimas de violência e que acabam reproduzindo esse ciclo. Tem muita gente que tem esse conceito, enfim, até o senso comum, ao dizer que pessoas, ou mesmo famílias, em situação extrema aí de violência, de exclusão, é muito difícil reverter o processo, ou muitas vezes até irreversível isto. Não sei qual é a visão de vocês disso. É um conceito pré-estabelecido, é um preconceito, enfim. A gente sempre acredita na possibilidade de mudança do sujeito, né? De reverter essa situação e de que todos somos capazes, né, de modificar esse ciclo de que está acontecendo, dessa violência e outros processos, né, que isso possa ser revertido. Uhum. Bom, por tudo que está sendo colocado aqui, na verdade, o trabalho do profissional, o trabalho do assistente social é desafiador e não dá para dizer que é uma coisa que seja rotineira, assim, né? Cada dia tem uma novidade. Com certeza, né? Porque cada um dessas ações, tanto no CRAS como no CRES, tem programas específicos de atendimento, né? Cada programa específico, ele vai atender um público-alvo, né? Como nós temos no CRAS, o PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, vai trabalhar a família como um todo. Recepção, acolhida, acompanhamento das famílias, encaminhamento para a rede socioassistencial, né? E no CRES nós temos o PAEF, né? Que a Ângela pode falar um pouquinho mais também, que também é de acompanhamento, né? Uhum. Isso. É um desdobramento dessas siglas todas aí. Na medida do possível, né, é o atendimento direto à família. Ele pode ser feito através do atendimento individual, aquela escuta, conversar, através da visita domiciliar, ir lá na residência da pessoa, ver como é que é a realidade dela, né? E também através dos grupos, né? Onde às vezes a pessoa se identifica, está lá no meio do grupo, ela vai trazendo aquelas questões do seu dia a dia e vai se conversando sobre aquilo que é o seu problema e através do grupo elas vão se auxiliando umas às outras. Né? Claro. Bom, e o que a gente pode dizer então para todos os jovens, estudantes, alguém que está entrando agora na universidade e querem abraçar esta atividade, este trabalho? O que é possível dar a eles como troca de experiência, de motivação, como indicativos da profissão? Eu acho que é um campo em expansão, com certeza, né? Profissional assistente social, além, a gente poderia colocar outros campos de trabalho, claro, né? Não está vinculado somente à questão pública, né? O trabalho, trabalho oficial. Trabalho em empresas, né? Terceiro setor,
ONGs, né, o próprio poder judiciário, né, a política de saúde. Então, é um campo em expansão, em crescimento, né. E, claro, que a gente sabe que a maioria, inclusive dados do Conselho Federal, dizem que 80% dos assistentes sociais, eles estão no setor público, né, mas, com certeza, temos o campo de trabalho do serviço social, ele é bastante diversificado, né. Uma atividade compensadora? Muito. É um desafio muito grande, né? Porque quando a gente trabalha, eu que estou no CRAS, a gente trabalha com a família, né? Na família que a gente encontra a diversidade toda, né? Lá que a gente encontra a criança, encontra o adolescente, encontra o idoso, né? A pessoa com deficiência, né? E aí, assim, ó, o trabalho em si, a gente sempre tem que estar buscando coisas, porque a comunidade nos traz muitas questões e a gente precisa estar levando até respostas para essas pessoas, né? E tá fazendo essa articulação entre a comunidade, entre o poder público, então é um desafio constante, né? E tá em construção, a gente sempre tem que estar se informando, pesquisando, indo atrás. E é muito desafiador, mas também compensa muito. Tem que gostar, né? Tem que gostar do campo. Claro. E é importante ressaltar, Veríssimo, também que a Ângela e a Andressa são alunas egressas aqui do curso, né? Sim, que estão em plena atividade profissional já no mercado. Já no mercado de trabalho. E, assim, a maioria dos formandos aqui da universidade conseguem colocação no mercado de trabalho, né? Isso é importante ressaltar. É um mercado promissor, mas talvez isto, né? Possivelmente há muita carência em vários pontos, né, de profissionais desta ordem, né, não somente no serviço público, como a gente já referiu, mas pela realidade que a gente vive hoje no Brasil, é um campo imenso, né, de atuação, um campo grandioso aí e obviamente desafiador. Muito bem, alguma informação, alguma questão que vocês queiram colocar ainda? Tá bem? Eu acho que também é importante falar, né, que o serviço social ele trabalha tanto no meio urbano como no meio rural, né, e que nós também podemos trabalhar como profissionais autônomos, né. Podemos trabalhar na assessoria, na consultoria, né. Então, além do serviço público, o nosso campo de trabalho ele é diversificado, né. Assistente social é um profissional, não é alguém que faz caridade. Tem que deixar bem claro isso. É importante ressaltar. Senão as pessoas somos um profissional de nível superior, claro, né, capacitado para atuar, né, o objeto de trabalho do profissional assistente social é a questão social, onde claro, ela se apresentar, né. E que é um conceito muito vasto, né? Conceito social, né? Muito vasto. E, por consequência, também proporciona uma atividade ampla, né? Sem dúvida. Muito bem. Obrigado, então, à professora Fernanda Bortolini Klein, professora do curso de Serviço Social da Unicruz, a Ângela Marchionati e também a Andressa Kramer, igualmente assistente social aqui de Cruz Alta. Obrigado por participar. Nosso programa de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá.